Social-Democrata, nesta sua estreia, digamos, como protagonista, uma vez que aqui já esteve noutras circunstâncias, acompanhando o Sr. Ministro das Finanças em audições nesta mesma comissão. Gostaria também de começar a minha intervenção por saudar a apresentação que aqui fez, pena que não tenha conseguido completar, digamos, dentro do tempo regulamentar, chamemos-lhe assim, porque de facto sistematizou, a apresentação estava a sistematizar bem toda aquela que tem sido a atuação do Governo nesta matéria, isto é, em termos da administração pública, tendo em consideração exatamente que a administração pública é um setor importantíssimo em termos laborais, uma vez que o Estado é o principal empregador português, é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem, mas que convém a salientar, e que, por outro lado, que o Estado, através do emprego público, desempenha uma função importantíssima, porque é o serviço público, isto é, os serviços públicos existem, a função pública existe porque o público existe, portanto corresponde a uma necessidade que o país tem e, sobretudo, numa conjuntura particularmente difícil, aquilo que tem sido o trabalho da função pública e dos trabalhadores da administração pública tem sido particularmente notável, uma vez que boa parte do sucesso que o país está a ter, felizmente, no cumprimento do programa de ajustamento que acordou com a chamada Troika, deve-se também e, sobretudo, ao trabalho dos funcionários da administração pública. Portanto, é um setor fundamental para o país, maiormente na atual conjuntura. Principalmente com esse tipo de condicionamentos, ainda é mais notável o trabalho dos trabalhadores da administração pública. Nesse sentido, dizer que, de facto, enfim, ao contrário daquilo que disse aqui, e com todo o respeito pelo Sr. Deputado Isabel Santos, que diz que o Sr. Secretário de Estado passou entre os pingos da chuva, não só infelizmente não tem chovido neste país, como o Governo se expõe claramente a toda a chuva ou todo o sol nesta matéria, uma vez que quem não deve não teme. E nesta matéria, obviamente, que o Governo, talvez mais ainda que outras matérias, não deve. E, de facto, aquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxe, através da sua apresentação, é bem o exemplo disso. A questão do PREMAC, que está em implementação e dentro daquilo que são os prazos, e é um programa importantíssimo para a racionalização da administração central e para a redução do peso do Estado e a melhoria da eficácia do Estado e do serviço que o Estado presta, dentro daquelas que são os condicionalismos económicos e as possibilidades, a capacidade que o país tem para prestar esse mesmo serviço, a reestruturação dos modelos de governação do Estado, os instrumentos de gestão dos recursos humanos e, finalmente, os serviços partilhados e os serviços partilhados, os sistemas de tecnologia de informação, portanto, que são setores que reputamos de fundamental. E, obviamente, e seria de esperar que a oposição aqui trouxesse, ao Sr. Deputado Isabel Santos já o fez, provavelmente as intervenções que se vão seguir por parte do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista irão também reforçá-lo, a questão da mobilidade especial. E sobre esta matéria, um pouco à semelhança daquilo que é normal em termos políticos e não só, digamos que houve algum empolamento por parte da comunicação social, é natural, a administração pública emprega muita gente, é um setor, como já referi, fundamental, e tudo aquilo que tem a ver com a administração pública é uma questão de primeira linha em termos de comunicação social, mas ao contrário daquilo que se deixou transparecer no primeiro momento, parece que relativamente a esta matéria a montanha terá parido um rato, isto é, aquela situação caricata do trabalhador de Vila Real de Santo António, ter que ser obrigado a ir trabalhar para Melgaço não irá acontecer, aliás, dentro daquilo que é o documento que foi, o documento enquadrador das reuniões de negociação que foi apresentado aos sindicatos, que aliás, e ao contrário daquilo que poderia muita gente supor, foram para os próprios sindicatos, as frentes sindicais, designadamente a FESAP e a frente liderada pelo STE, que vieram de alguma maneira desdramatizar toda esta situação, ao dizer que o Governo não imporá nenhum tipo de mobilidade forçada e ao dizer até inclusivamente que há um conjunto de matérias que para essas frentes sindicais são absolutamente pacíficas, designadamente aquelas que resultam da implementação
do acordo de concertação social, digamos, vertido, neste caso, para o serviço para o trabalho público ou para a administração pública. Portanto, de alguma maneira, a montanha pariu um rato, uma vez que todos aqueles receios que muita gente, de forma infundada, tinha e que, de alguma maneira, a oposição aqui na Assembleia da República, noutros debates, quis de alguma maneira empolar, enfim, com algum tipo de necessidade de aproveitamento político, não fazem qualquer sentido, são as frentes sindicais, obviamente, as primeiras a dizê-los, ainda que, obviamente, todos nós saibamos que há uma determinada frente sindical que, enquadrada num processo, num crescendo de luta e que, com intuitos claramente políticos, não sindicais, não defesa dos interesses dos trabalhadores que supostamente deveria representar, tem um entendimento diferente sobre esta matéria, mas de facto há aqui duas frentes sindicais que não têm sido particularmente amigas do Governo noutras situações, no sentido de que, na defesa dos interesses, designadamente na questão que aqui foi referida, do corte dos subsídios, do subsídio de Natal e do subsídio de férias, que estiveram contra o Governo, contra essa medida, mas que nesta matéria em concreto reconhecem que há um esforço de negociação sério por parte do Governo e reconhecem que não haverá qualquer tipo de imposição de uma mobilidade forçada. E esta questão da mobilidade é uma questão particularmente importante. Isto é, o Estado, enquanto empregador, tal como qualquer outro empregador do setor privado, tem a obrigação e o dever aqui é acrescido uma vez que é o dinheiro dos contribuintes que está em causa, de gerir da melhor forma e da forma mais eficaz os seus recursos humanos. E, dentro deste princípio, que é um princípio essencial, isto é, para prestar o melhor serviço e racionalizar o serviço, a gerir da melhor forma os recursos humanos. Por outro lado, aqueles que são os direitos laborais dos trabalhadores da função pública, que estão representados, cujos interesses são legitimamente representados pelos sindicatos e pelas frentes sindicais que negociam esta matéria com o Governo. Tendo em consideração estes dois interesses, estão aqui criadas as condições para que, num espírito de negociação aberto e construtivo, se possa encontrar a melhor solução nesta matéria, que tenha em conta, por um lado, o interesse dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores da administração pública e, por outro, o não menos importante interesse público, isto é, o Estado a servir os cidadãos através do emprego público da melhor forma e da forma mais eficaz. Portanto, a questão que eu lhe deixaria era uma questão muito simples. Como avalia o Sr. Secretário de Estado, relativamente ao documento enquadrador que foi apresentado aos sindicatos, a postura das diferentes frentes sindicais relativamente a estas matérias que aqui são constantes, não só a mobilidade geográfica, como também a revisão de carreiras da função pública, trabalhador estudante, descanso compensatório, etc. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.